Microcefalia religiosa. Quando eu fui para o campo missionário, cheio de boas intenções, mas com a cabeça fechada, eu sofria de microcefalia psicológica, neural e espiritual. Eu só conseguia ver Deus nas pessoas, nos crentes da minha igreja, Assembleia de Deus. E assim eu fui para o campo missionário. Imagine, a pessoa que vai para o campo missionário, ele precisa ver Deus em todas as pessoas, ele precisa ver Deus no mundo, né? E agora, no mundo dos homens. E agora eu vou enxergando Deus. Imagine a doença que eu sofria. Só que em campos missionários, Deus foi rompendo, né? O confronto, porque o confronto ele gera mudança, gera maturidade. O laboratório da resiliência, do crescimento, do amadurecimento é as diferenças, é o confronto. Às vezes nós queremos exponencializar nossa visão, mas fugimos das diferenças, dos confrontos, e é o laboratório da resiliência, é o ambiente dos confrontos, aonde você vê a diferença, e no mundo das diferenças é que minha visão foi exponencializando. Mas a cultura que eu fui educado foi muita religiosidade. Eu agradeço muito aos pastores que, bem intencionados, me instruíram, mas eles deram aquilo que eles tinham, né? Eles me instruíram da forma, eles me colonizaram assim como eles foram colonizados. Você é aquilo que você é colonizado. Eles trouxeram para mim a cultura que eles aprenderam, muita religião, muitos dogmas, muitos, às vezes, caprichos pessoais, né? Muitos usos e costumes, pouca Bíblia, pouca palavra. E a gente cresce com aquela visão fechada. Não, cuidado para não dar parte do Senhor para outro, da Madureira, da outra igreja. Lá atrás era assim. Eu vi essa cultura. Deus é só dos assembleanos. Então isso é microcefalia. Então tem muita gente que não consegue alcançar o seu potencial máximo em Deus porque tem a cabeça pequena. O projeto de Deus é grande. A pessoa tem um grande potencial, mas está debaixo dos escombros religiosos. A pessoa não ativou a sua identidade em Deus. Ela quer alavancar, ela quer crescer, ela quer exponencializar, mas é bolha religiosa, ela não consegue romper mentalmente. Está na mente, está na cabeça. Então é preciso romper com essas mediocridades, porque senão a gente vive a vida inteira doente de microcefalia religiosa. E quando foi um dia, eu ali em campos missionários, chega uma senhora da Batista. Eu estava lá em Cusco, pela manhã, começando um trabalho no centro da cidade, não havia ninguém, comecei uma obra do zero e hoje tem uma linda igreja ali, para a glória de Deus. Chega uma senhora da igreja batista, veja só, e eu só via Deus nos assembleanos, microcefalia, doença. E aí essa senhora sentou lá e ela disse: olha, eu orei a Deus na madrugada, minha igreja batista fechou e eu pedi para Deus, a primeira igreja que eu encontrar, eu vou congregar aí. E eu vi essa igreja aberta e vou congregar aqui. Imagine só, eu só via Deus nos assembleando. Quando eu olhei para aquela senhorinha, ela cheia de brinco, calça comprida, eu digo: olha ali, o diabo chegou, não tem ninguém e o diabo chegou. Não, era Deus que ia usar aquela senhora de uma cultura diferente. Ela não era da minha cultura assembleana. O brilho está nas diferenças, né? Então quando a gente vai entendendo isso, você vai sendo curado da microcefalia psicológica, mental e neural. E aí o que aconteceu? Aquela senhora foi conversar comigo, ficou ali, e essa mulher foi uma grande bênção de Deus na jornada missionária, ali. Congregou ali, ficou ali, e ela foi a instrutora de Deus que rompeu a minha cabeça no meio e me fez enxergar Deus nas outras pessoas. Então tem muita gente que vai morrer como galinha, com uma mentalidade como galinha, como eu tinha lá atrás, sabe? Alienado, governado por dogmas apenas, e não consegue acessar as delícias reais, as delícias de outra cultura, as delícias de outras cores. Isso existe milhões de pessoas assim. Eu era assim. Se eu não tivesse saído para o mundo, se eu não tivesse enfrentado meus medos, se eu não tivesse enfrentado minha mediocridade, se eu não tivesse enfrentado, então às vezes a pessoa que está do outro lado, ela não entende a minha linguagem. Não, por quê? Se sua cabeça é fechada, você não vai entender mesmo.
Mas se você der ouvidos, o que vai acontecer? Você vai romper com essa mediocridade como eu rompi. Você vai romper com essa microcefalia mental, psicológica e religiosa como eu rompi. E você vai acessar os códigos do reino, os códigos de Deus, da palavra. Jesus disse para Pedro: te darei a chave do reino dos céus. Deus tem coisas grandes para a nossa vida, então tem muita gente que Deus tem um grande propósito para a vida dela. Grande potencial a pessoa tem, mas está por debaixo dos escombros religiosos. Usos e costumes, só se falava muito de usos e costumes. Deus só está aqui na Assembleia de Deus. Tudo é besteira, isso não está na Bíblia. Jesus morreu pelas nações, pelo mundo. Então a sua cabeça vai abrindo a 360 graus. E a microcefalia, você vai pisando nela, você vai pisoteando ela, você vai matando ela. Você não pode ser escravizado por espírito religioso. Você tem que ser livre em Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Meu abraço.